treinava jiu-jitsu, eu não podia treinar jiu-jitsu porque não tinha dinheiro na época. E aí as coisas foram acontecendo, cara. E como é que foi esse lance de fazer um teste de futebol no Corinthians? Então, foi aqui em São Paulo? Foi aqui? Foi aqui em São Paulo. Eu sempre, depois que eu me mudei para Curitiba, que eu fui criado pelos meus tios, eu vinha visitar o meu pai. Eu vinha para cá visitar meu pai, visitar minha mãe e tal. E aí eu vim numa das minhas férias para ficar com meu pai. E aí meu pai, eu falei, pai, eu quero ir lá fazer o teste e tal. Ele, tá bom, toma aqui o dinheiro, vai lá e tal. Meu pai ia me buscar. Aí eu cheguei lá, cheguei atrasado, cara. E meu pai ficou me enchendo essa cara, tu vai chegar lá atrasado, é longe, daqui da Barra Funda até lá vai um pouco longe. E acabei chegando atrasado. Aí não consegui entrar. Aí, até meu pai ir me buscar, eu fiquei ali no Parque São Jorge, aí fui andando, tava andando, aí era debaixo da arquibancada de um ginásio. Era onde tinha o alojamento do boxe e a área do boxe, que o seu Vitor Ribeiro dava aula lá. Aí eu sentei e fiquei assistindo. Ele, você treina boxe? Não, eu treino luta, mas boxe nunca treinei. Aí ele, que número você calça? Aí foi me dando as coisas, falou, fica parado aí fazendo nada não. Aí me botou pra treinar, aí comecei a treinar, quando eu vi ele, quanto você pesa? Eu peso tanto. Aí, uma semana ele me botou pra lutar nos Jogos Abertos de Bragança Paulista. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, vou lutar nos Jogos Abertos. Dele, o quê? Lutar o quê? Você não foi fazer o teste de futebol? Mas eu vou lutar boxe. Ele, como assim? Aí foi. Que doideira. Foi meu primeiro contato com boxe. E foi determinante pra tu virar um lutador? Eu acho que o que foi determinante para que eu me tornasse um lutador foram as circunstâncias que vieram depois, né? O esporte me ajudou muito a me disciplinar para seguir no caminho certo, né? Então, eu sempre fui ligado ao esporte, porque eu cresci numa família de militares, então todo mundo na minha casa praticava esporte, meu tio praticava esporte, meu pai sempre praticou esporte. Então, a luta, ela se introduziu na minha vida de forma muito natural, né? Sim, cara? pra tu, se você já treinava taekwondo com 10 anos de idade, era a tua, sei lá, tua diversão. Era a minha diversão, era onde eu conseguia... Como que eu posso dizer, cara? Se defender dos caras que te zoavam da vozinha na escola. Não, cara, porque assim... Na época que eu treinava taekwondo, eu comecei a ficar brigão mesmo, depois que eu entrei no boxe tailandês. Que eu comecei a treinar boxe tailandês com o Edmar. E aí eu tenho dois amigos que são terríveis, que eram terríveis. Eram, né? Porque estão mais velhos, tão velhos que nem eu. Então eles eram terríveis. Então aí o que acontecia? Sempre tinha uma briga. E aí meus amigos sempre estavam envolvidos, eu também. E... Cara, eu arrumava... Depois que eu comecei a treinar boxe tailandês, Aí ficou mais confiante e fudeu, né? Eu arrumei muita confusão, cara. Eu arrumava confusão porque eu era menor e aí, magrelo. Parecia um pernilongo do Zaire. Essa voz de taquara rachada, né? Que ninguém respeitava. E aí já viu, né, cara? Eu era bullying de todo mundo. E aí quando eu comecei o taekwondo, não. No taekwondo, o Messi Kang não... Ele era muito rígido com essa coisa de disciplina, de briga, de colégio e tal. Mas quando eu comecei a treinar boxe tailandês, a galera era um pouco mais desgarrada, né? Tinha disciplina, mas a disciplina era na base do pau, né? Você ia pra academia e, porra, eu treinava com o Edmar, que foi embora para os Estados Unidos, tá nos Estados Unidos hoje, mora em Los Angeles. Edmar Cirilo dos Anjos. E, cara, era assim... Tudo que eu não apanhei em casa da minha tia e do meu tio, eu acho que eu apanhei dele, cara. Juro. Construir caráter, porra. Meu, era assim. Assim, minha tia nunca foi. Graças a Deus que minha tia nunca foi na academia pra ver o que era aquilo. Mas era uma carnificina. Era uma emoção querer fazer o exame de faixa, mas ao mesmo tempo era um pesadelo. Ele batia em todo mundo, cara. Cara, E assim, eu odiava Bob Marley por conta dele.
Por quê? Porque toda vez que ele chegava na academia, ele usava o macacão, e aí ele chegava na academia, botava o som do Bob Marley, e aí começava o treino. E fazia toda a aula técnica, e no finalzinho tinha uma sombra ali, né, que a gente chama de sombra. Era tiro e queda, cara. Era tiro e queda. Sempre ia um pro hospital, caiu outro desmaiado de um lado, ele batia em todo mundo. A gente teve uma época que a gente começou a fazer meio que um protesto contra ele, né, motim. cara? Que a gente era muito criança, né? E eu, Israel, Vidal, Taliadone, os outros meninos que treinavam na época, a gente era muito criança, né? Mas serviu para que a gente moldasse muita coisa, né, gente? Essa coisa de ser aguerrido, de ser guerreiro, né? Mas nunca foi assim, a luta pra tu se tornou isso é uma pergunta, na verdade. Ela se tornou algo sério a partir do momento que tu foi treinar boxe no Corinthians? Foi ali quando você... Não, a luta se tornou uma coisa séria pra mim quando o Edmar foi embora por conta de motivos pessoais dele e tal. Aí ele mandou a gente ir treinar com o Fábio Noguchi, que treinou também na época com o meu irmão, né, na academia Muay Thai. E aí alguns alunos pararam de treinar, outros foram para treinar com o Fábio Noguchi, outros foram para a academia Chutebox. E eu fui treinar com o Noguchi. Lá no Noguchi eu tive a base da arte marcial dentro do boxe tailandês, né? O Noguchi sempre foi um professor muito disciplinador, ele fazia com que a gente entendesse a necessidade do aluno. Então, a gente era atleta e tinha que aprender a ser professor e ser um educador também, né? Então, eu me formei faixa preta com o Noguchi, né? Maneiro. Com o Fábio Noguchi. O Fábio Noguchi me deu a faixa preta. E ali eu comecei a desenvolver essa vontade de lutar, o boxe tailandês. E aí fiz algumas lutas de boxe tailandês. E, cara, foi acontecendo, né? A gente tinha as fitas de VHS do Royce no UFC. E aí a gente olhava aquilo, aí começou uma febre do jiu-jitsu. Eu já tinha esses meus vizinhos que treinavam jiu-jitsu perto da minha casa. Os meninos tinham uma condição melhor, né, financeira, então eles podiam treinar jiu-jitsu. Eles treinavam jiu-jitsu com o professor Gugel na Arena, lá em Curitiba. E eu, assim, quando tava com eles, eu sempre tava, né, falei, cara, esse negócio de jiu-jitsu é legal. E aí a gente pegava no final de semana as fitas do Royce pra assistir, né, cara? E aí começou esse interesse pelo MMA também. Aí começamos a treinar jiu-jitsu. Aí o professor Noguchi pegou e colocou o professor Roberto na academia para dar aula para os alunos dele, né? Para mim, para o Catel, para os alunos mais graduados. Aí a gente começou lá onde eu tive o primeiro contato com jiu-jitsu. Entendi. As coisas foram indo, eu me formei faixa preta, aí acabei saindo da academia do Noguchi, comecei a dar aula, comecei a ter os meus alunos e tal. E quando eu recebi o convite do Rafael Cordeiro para ir para treinar na academia Chutebox. Na academia Chutebox que eu tive as minhas primeiras lutas profissionais de MMA. Entendi. E e como é que é pra tu ver que tua vida virou uma obra cinematográfica, cara? Isso é uma conversa que suponho que chegaram em você, bora fazer um filme da tua vida. Foi assim que rolou? Então, foram muitas vezes, né, que chegaram fazendo milhares de propostas, mas eu nunca tive muito aberto a esses convites, né? Mas por quê? Tu não queria mostrar a tua vida? Era o quê? Não, eu acho, assim, eu tinha, assim, um pensamento meio que... meio rústico em relação a isso, né? Aquela coisa de, não, cara, acho que não tem que contar história ainda, né? Eu tô aqui, tô vivo, vai ficar contando história. Deixa eu viver mais um pouco. Deixa eu viver mais um pouco aqui, né? Mas, cara, a necessidade e a minha Marlene Matos, que é a Thalise, que tá ali, ó, sentada,
ela conseguiu tirar... Ela consegue tirar água de pedra, né? Tá. Então ela Deve conseguiu... ter dado um trabalho, então. Deu trabalho. Entendi. Mas foi um trabalho assim que a gente foi, né? Ela foi abrindo como, olha, presta atenção, olha isso aqui, ó, olha as oportunidades que de repente você pode ter de inspirar outras pessoas com a tua história. E agora não dá mais pra ir, por exemplo, pra um aeroporto no Brasil e não ver a tua cara, né? Pelo menos assim, eu fui pra... do Rio, no Rio tinha, eu acho. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo tinha também carinha lá do Anderson Silva. É que assim, tem o... É a cara do cara que é o Anderson Silva, entendeu? Não, hoje a gente até... Hoje, que assim, a gente tá sempre fazendo algumas brincadeiras, né, cara? Aí assim, eu falo, agora eu tenho um clone, né, cara? Hoje a gente tava brincando com isso. Eu falei, cara, agora eu tenho um clone. Eu tenho um clone agora, cara. Agora eu já tenho um clone. Isso é legal. Tu já deve ter assistido como ficou. Cara... Você Ficou curtiu? Muito legal, ficou muito bacana. Assim, como tem muita história ainda pra contar. Tem um cara, e esse cara, ele é você. Você tá meio que vendo a tua história e você tá vivo. Como é que é essa porra, cara? Então, ainda bem que eu tô vivo pra minha história. Mas é muito... É uma parada muito mágica, cara. É um negócio muito legal, porque... assim, assistindo a série, né, e vendo tudo que passou, né, lógico que é baseado em fatos que aconteceram na minha vida, e vendo algumas coisas que aconteceram e que estão ali na série, e você vê aquilo, me remete a muitas lembranças boas e algumas não tão boas, mas... no final, é algo que eu me sinto muito, muito sortudo, cara. Por ter tido a oportunidade de ter me transformado no cara que eu me transformei hoje, sabe? Entendo. Sorte, eu acho que a sorte... Eu acho que não é sorte, eu acho que também não sei se é sorte, né? Eu acho que é um presente de Deus, né? É um presente, né? Lógico que precisou muito ralou foco. Pra caralho. Precisou muito foco, precisou muita determinação. Ninguém chega no topo por sorte. Não, né? Não. Mas eu acho que... acho que eu me expressei errado, mas não é sorte. Só deu sorte ali quando naquela luta com o Shao Sonnen lá, que aí deu pra tu achar um triângulo ali, porque ele tava te batendo pra caralho. Carinha dele. Cara, olha, eu sempre costumo falar que eu sempre tive momentos mágicos nas lutas, né? E eu acho que com o Sonnen, cara, Nossa, ele... Eu acho que